Você não vai acreditar, mas o cliente agora virou meu amigo. A gente está se dando super bem, né? A gente tem uma relação legal. Tudo aquilo que estava sendo horroroso parece que passou, parece que eu não tenho que mais passar por aquilo. E é incrível como é um passo a passo simples que qualquer pessoa pode aplicar para você inverter completamente essa lógica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você vai aprender um passo a passo simples para resolver todos os problemas da sua vida. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é como lidar com clientes tóxicos. Esse tema ele é muito importante porque é incrível o número de relatos que eu recebo de alunos, né, quando eles chegam ali no programa Satoru, eu começo a conversar com eles e a entender, né, o que tem aí complicado mais sua vida, quais são os grandes problemas que você tem para resolver, para ajudar eles nisso, e vem esse tema recorrente de clientes tóxicos. É impressionante como um cliente que às vezes tem um comportamento tóxico mesmo, né? Um comportamento às vezes que até passa da conta, chega a ser um comportamento abusivo, atrapalha a vida das pessoas, como as pessoas sofrem com isso. Muitos, durante esse ano que passou, chegaram a ter burnout, pessoas que desistiram do emprego. Às vezes a pessoa precisava daquele emprego, às vezes ela estava feliz na empresa e aí ela tem contato com um cliente tóxico e aquilo faz tão mal para ela que ela prefere desistir, abrir mão da empresa que ela estava gostando, do emprego, que de repente era um emprego até dos sonhos, e por essa questão externa de um cliente tóxico ela desiste de tudo porque não aguentou. Isso é muito comum. Outra coisa que também é muito triste assim e é uma coisa que me faz mal assim de ver as pessoas como elas chegam nesse ponto, é porque antigamente, né, a gente tinha uma ideia absurda que era aquela coisa de que se você tiver problema em casa e for pro trabalho, deixa seus problemas em casa. Se você tiver problema no trabalho, tá indo para casa, deixa seus problemas no trabalho, não vai levar para sua casa para de alguma forma aquilo atrapalhar na sua família, fazer mal para sua família. Acontece que isso, eu posso dizer com tranquilidade, é impossível. Você não vai conseguir deixar os seus problemas no trabalho e ir para casa, por exemplo. E isso é uma coisa que é nosso. Não tem como você simplesmente arrancar o problema de você, deixar lá e amanhã quando você voltar, você pega. E se você acha que você está fazendo isso nesse momento, fica aqui comigo que você vai ver que você está se enganando. Isso não é verdade. Então é muito comum a pessoa, por conta de um cliente tóxico, destruir o relacionamento com a sua própria família. Às vezes, você pode, lógico, de uma forma inconsciente, é lógico que você não vai fazer isso de propósito, mas você pode estar destruindo o relacionamento com seus filhos, você pode estar fazendo mal para os seus filhos. Inclusive, esse nível de estresse, né, essa energia negativa, pesada que está em você, está indo para as crianças. Isso faz muito mal para eles, pode inclusive trazer doenças para você e para as pessoas da sua família, se você não aprender a lidar com isso. Então é um tema muito recorrente, né? Eu escuto diversas histórias de pessoas que estão completamente alucinadas com essa história de um cliente que vem e que é muito abusivo, né? O que acontece também? Lá no programa Satoru, os meus alunos vêm com esses problemas de clientes tóxicos e depois de um tempo eles vêm e me dizem: você não vai acreditar, mas o cliente agora virou meu amigo. A gente está se dando super bem, né? A gente tem uma relação legal, tudo aquilo que estava sendo horroroso parece que passou, parece que eu não tenho que mais passar por aquilo. E é incrível como é um passo a passo simples que qualquer pessoa pode aplicar para você inverter completamente essa lógica. Aqui, gente, durante todo esse vídeo, eu não estou falando de comportamentos abusivos extremos, tá? Pessoas preconceituosas, não é disso que eu estou falando, pessoas que são mentirosas e às vezes te colocam contra a parede, do tipo, se você falar isso, eu vou lá e destruir com a sua reputação aqui dentro. Eu estou falando assim de coisas extremas, que aí não é um caso de passo a passo simples para resolver,
Aí sim, às vezes é o caso de você subir ao assunto, né, para alta diretoria e falar mesmo dessa pessoa tóxica, porque às vezes você desiste simplesmente, pede demissão, e aí você está entregando o problema para uma outra pessoa que virá na sequência e está meio que dando uma vitória para essa pessoa que tanto te fez mal, né? Mas de uma forma geral, a gente começa a perceber que vai muito do relacionamento mesmo. Se você mudar a sua forma de se relacionar com esse cliente, você pode alterar completamente os seus resultados. Então, vamos começar a entender um pouco o que são esses clientes tóxicos, né, que podem te fazer mal de alguma forma. Tem cliente que é aquele cliente que não tem nenhum controle emocional. Então, ele só consegue se posicionar gritando, né? Às vezes com palavras que chegam a ser até ofensivas, né? Que às vezes pode ser com relação a você ou com relação ao seu trabalho. Às vezes é com relação ao trabalho de um terceiro, alguém da sua equipe. Mas aquilo machuca, né? A pessoa vem, você faz todo um esforço para entregar um trabalho, ela fala que o trabalho está um lixo, que você não consegue entender ela. Algumas pessoas começam a sentir, poxa, será que eu sou burro? Será que eu tenho dificuldade de entendimento? Já me disseram isso, né? Alunos que chegam para mim e falam, esse cliente fala tanto que eu não consigo entender ele, que eu estou começando a questionar se eu tenho alguma dificuldade, né? É um absurdo isso. Então tem essa pessoa que grita e é o comportamento dele, dá para lidar tranquilamente com esse tipo de pessoa. Tem um outro cliente que às vezes a gente nem chama ele de tóxico, mas tem que tomar muito cuidado, que é aquele cliente sabonete, né? É o cara que é super gente boa, fala manso, tá sempre tentando dar uma voltinha, mas ele consegue tudo com você, e às vezes você, para não falar não para uma pessoa como essa, ele vai começar a dar uma voltinha em você, né? Ele vai falar com jeito, e a hora que você vê, você tá trabalhando 12, 14, 16 horas por dia para essa pessoa que parece ser o grande amigão. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Tem alguns clientes que eles são simplesmente tóxicos. Tóxicos não, né? Tóxicos são todos. Tem alguns clientes que eles são simplesmente secos na forma de falar. Eles chegam e falam tudo assim. Não passa de 3 palavras a frase do cara, né? Ou da mulher. É tudo muito seco e isso às vezes dá uma impressão de que, poxa, não tá gostando do meu trabalho. Alguma coisa tá errada aqui, ele tá bravo, ela tá brava comigo porque ele tá sendo muito seco, muito direto comigo, né? Alguns clientes, você vai perceber que eles são muito pessimistas. Então, tudo que você entrega, ele vai tender a achar que vai dar errado, puxa, não sei não consegue deixar o projeto andar porque tudo vai dar errado, tudo tem um problema, fica ali atento aos mínimos detalhes, é cansativo trabalhar com cliente assim. Tem cliente que simplesmente é lento, né? A pessoa faz tudo muito devagar e o que acontece? A hora que estoura o prazo, estoura em cima de você. Então tem que tomar muito cuidado com esses clientes lentos. Tem clientes que são confusos, né? São pessoas incríveis de conversar, adoram fazer uma reunião, falam super ali na reunião, vocês interagem, mas você não consegue tirar algo produtivo daquilo. A hora que você vai para fazer o trabalho, né, daquilo depois que você combinou com ele, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Conversamos e parece que eu não entendi nada. Tem cliente que é voltado para a tarefa, ele quer muita entrega, muito volume e às vezes não consegue dar o tempo para que você tenha o cuidado necessário para que vários erros aconteçam. Então são vários tipos de clientes e agora eu vou começar a passar aqui algumas questões que são universais e algumas questões que são um pouco mais específicas para cada um, tá? Primeiro ponto universal. Tudo na vida, já gravei diversos vídeos aqui, e você vai ver que isso vai se repetir com muita frequência, funciona como um espelho. Então, aquilo que você entrega é aquilo que você recebe. Pode ser que o causador de tudo tenha sido o cliente lá atrás, foi ele que começou sendo agressivo com você, por exemplo, e aí você se defende, coloca um escudo, começa a ter uma postura um pouco mais agressiva com relação a ele, uma postura um pouco mais reativa, e a relação ficou horrível. Tem um princípio que eu sempre trago aqui, que é, você precisa escolher entre estar certo ou ser feliz. Independente de quem começou a briga, quem foi o primeiro, que isso é uma postura até infantil, né, gente? Essa coisa, foi ele que começou.
coisa de criança de 5, 6 anos, né? Independente disso, por que você não pode ser o agente transformador disso? A pessoa que vai chegar e vai falar assim, não, a relação tá horrível, não quero nem saber quem que começou, quem que é o culpado, parar de procurar culpado, e eu vou começar a alterar essa relação para que seja uma relação mais saudável, mais tranquila para mim e para ele. Primeiro ponto, comece a dar muito feedback positivo para o seu cliente. Feedback positivo, gente, tem 2 pontos muito importantes que a gente precisa trazer, senão eles não funcionam. Primeiro ponto importante do feedback positivo, ele tem que ser de verdade, não pode ser mentira, né? Você não vai elogiar o cabelo do seu cliente se ele é careca, por exemplo, não vai funcionar, né? Tô falando uma coisa absurda, mas você tem que olhar assim para ver se aquilo é real, você não pode dar um feedback só por dar, isso vai tender a não funcionar. 2, você não pode perder nenhum feedback, nenhum. Não tem grande e pequeno. Quando a gente fala sobre feedback positivo, não tem grande e pequeno. Dê muito feedback positivo para o seu cliente. É como se você estivesse fazendo uma poupança de feedbacks positivos com ele. Se um dia você precisar sacar, ou seja, falar algum ponto de melhoria para ele, não vai estar no negativo. Você já falou muito. Só de você começar a constantemente elogiar o seu cliente, né? Falar para ele, poxa, legal, obrigado por esse briefing que você me mandou, ficou super claro. Poxa, obrigado por me passar as informações 2 dias antes, isso vai ajudar muito a gente. Você vai reforçando tudo que ele faz de bom, e naquilo que você coloca o seu foco, ele tende a expandir. E você vai perceber que seu cliente ele vai querer receber mais feedbacks positivos como esse, né? Eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que gostam de receber feedback positivo e as mentirosas, né? Todo mundo gosta de receber feedback positivo. É uma coisa legal, é uma coisa que às vezes não está tanto no hábito, na cultura das pessoas, mas poxa, que coisa legal você falar para a pessoa sobre o trabalho bem feito que ela fez, sobre alguma atitude legal que ela teve e dar um feedback positivo. Então aqui você já começa a ter um primeiro ponto. Segundo ponto importante, você tem que criar o hábito de... As pessoas gostam mais de falar do que ouvir. E quando a gente está numa postura com clientes, a gente fica numa sensação de que a gente tem que vender o peixe, né? Tenho que falar para vender aqui meu peixe, defender meu trabalho, falar todos os pontos incríveis que eu tenho. Pode parecer um pouco contraintuitivo isso, mas a verdade é que as pessoas gostam de ouvir as vantagens que elas têm, que ele tem de incrível. Então, ao invés de você entrar numa posição com o cliente de falar muito, entra numa posição de escutar muito. Começa a escutar ele, começa a deixar ele falar com tranquilidade e faça perguntas, mais do que dar respostas. Se você criar o hábito de fazer perguntas, com o tempo você vai adquirindo até uma habilidade incrível de fazer perguntas poderosas para esse cliente, perguntas que vão tirar dele aquilo que você realmente quer. Então, sai um pouco dessa posição. A gente às vezes é doutrinado aí a vender muito peixe, a falar muito sobre você. Não, deixa o cliente falar sobre ele, a estrela ali é ele, né? Às vezes um cliente tóxico, até bastante comum, né? Eles têm o ego inflado mesmo, eles querem ser a última bolacha do pacote, deixa eles. Então, escuta mais e deixa o cliente começar a falar mais. Você vai começar a perceber que a sua relação com ele vai melhorar muito, muito, muito. Ele vai ter em você uma pessoa que ele quer ter por perto. E aí, o que é incrível? Esse link que ele tem com você não é mais um link de briga, de gritaria, de tentar passar a perna, de reatividade. Não, é um link de uma conversa positiva, né? É um link onde ele vem falar e você escuta. Ele não precisa ficar lutando com você para que você chegue num ponto, né, que ele tem como ideal dele, como ponto de vista dele. Não, ele entende que você é uma pessoa que escuta, e aí você vai começar a ganhar a confiança desse cliente. Ele vai tender a ficar cada vez menos tóxico. Incrível até aqui. Como é que a gente pode começar a dar alguns passos a mais em evolução com relação a isso? Tem aquela máxima, né? O cliente tem sempre a razão. A gente nunca pode falar não pro cliente. E
isso é verdade. Ao mesmo tempo, se você sempre falar sim, daqui a pouco você está trabalhando 24 horas por dia para ele, porque tanto aquele cliente que grita, quanto aquele cliente que vem tranquilo, leve, só pelas beiradas, eles vão começar a, muitas vezes, impor trabalhos ali que vai além do combinado para você. Então, como é que eu falo? Como é que eu faço se eu não posso falar nem não, nem sim, né? Como é que eu faço para resolver essa questão? Sempre tem um terceiro caminho, e é isso que a gente tem que começar a olhar. A gente é muito doutrinado nessa coisa de que ou é quente ou frio, ou é alto ou é baixo, como se não houvesse um caminho do meio. E existe sim um caminho do meio. Primeira coisa, regra geral. O seu cliente vem e te faz um pedido, seja lá do que for. A primeira palavra que você vai falar para ele é sim. E a gente tem o hábito de falar não. O não é uma palavra muito perigosa, porque a gente escuta muito não quando é criança. A gente tem uma questão interna, né, de que a gente tende a se proteger. Como a gente ouve um não, a gente encara o não como um ataque, né? E depois que você vira adulto, você fala assim, agora eu não preciso ficar aceitando não de mais ninguém, vai falar não pra mim, ele vai puxar um monte de memórias, às vezes dos pais, é assim que o nosso cérebro funciona. Então a primeira coisa que você vai falar pro cliente é sim. E depois você vai começar a sempre no positivo, sempre no sim, dizer o que é possível. Então vamos supor que ele fala assim, eu preciso que você me entregue esse trabalho hoje até o fim do dia. E você descobre que você só consegue entregar esse trabalho amanhã até o fim do dia. Você pode falar para o seu cliente, sim, com certeza, vamos entregar o seu trabalho, vou colocar força máxima para resolver esse trabalho, porque você é muito importante para a gente, é importante que você esteja feliz, e eu vou conferir aqui internamente qual que é essa potência máxima. Confere internamente, você sempre vai querer entregar um bom trabalho, um trabalho que é entregue de uma forma rápida, mais rápido possível, com qualidade, né? Você percebe que para entregar esse trabalho de uma forma rápida e com qualidade, você vai entregar amanhã no fim do dia. Você volta para o seu cliente e dá as boas notícias. Diz para ele, olha, amanhã, no fim do dia, o trabalho está com você, é um trabalho complexo, mas eu já conversei aqui com o pessoal vai dar um gás e você vai receber. Percebe como que você está no positivo, não no negativo? Se você falasse a mesma coisa, né, falando para ele, não, você só vai receber esse trabalho amanhã no fim do dia, você vai criar um conflito. Aí se for o cliente que grita, ele vai gritar com você. Se for o cliente sabonete, ele vai ser sabonete. Se é o cliente mais seco, ele vai ser mais seco, né? E por aí vai. Se é um cliente pessimista, ele vai achar que o seu nível de entrega é muito baixo. E é assim que as coisas acontecem. Então, por que inverter? Por que não, né, inverter um pouco isso e começar a trazer a seu favor? Então passe a falar mais sim, passe a falar mais sim. Tem um outro ponto aqui que é fundamental, e isso é uma coisa que eu vejo que acontece muito dentro de empresas, e é uma coisa, sim, tóxica, que está acontecendo dentro da sua casa, e às vezes você não está percebendo. O que acontece? Você chega ali na empresa, então chega um funcionário novo, vai trabalhar com um cliente X. A hora que o funcionário novo já chega lá e fala para os outros colegas, colaboradores, vou trabalhar com o cliente X, todo mundo fala, meu Deus do céu, acabou sua vida. Esse cara é insuportável, já passaram aqui 3, 4 pessoas, ninguém consegue ficar com ele é agressivo, ele vai fazer você trabalhar muito. E começa a nutrir nessa pessoa que acabou de chegar. Muitas vezes você está chegando numa empresa nova, né? Tá ali um pouco reconhecendo o ambiente, às vezes está até fragilizado, que é super normal, né? Tudo que é novo causa um estranhamento pra gente, e aí você vem com essa recepção maravilhosa, né, dos seus colegas colaboradores já vendendo uma coisa horrorosa para você. Isso é muito ruim, isso é tóxico dentro de casa, e isso, se você quer mudar os seus resultados, tem que acabar. Eu sei que é um hábito, e quando é um hábito não é fácil, independente de bom ou ruim, é fácil fazer isso, às vezes parece até gostoso, essa coisa de ficar falando mal, só que não ajuda nem você, nem essa pessoa nova que está entrando, percebe? Então, para com isso. Tem um princípio que eu gosto muito de trazer, que é o haja como se fosse que já é. O que é esse princípio do haja como se fosse que já é? A primeira vez que eu escutei ele na vida foi da boca do Jerônimo Temer, não sei se foi ele que criou isso, mas é o quê?
você viver agora como você gostaria que fosse o seu futuro. Então, vamos supor que esse cliente é sim tóxico hoje, pessoa que grita e que não sabe se comportar. Você tem que começar a trazer do seu subconsciente as informações invertidas disso. Se alguém perguntar como é esse cliente, você vai falar assim, poxa, o cara é incrível, um cara legal, gente boa, um cara que entende prazo, um cara que respeita, sabe ter uma conversa em alto nível. E por mais que isso não seja verdade nesse momento, você está mandando informações para o seu subconsciente que é muito poderoso nessa coisa da tomada de decisão, para que você tenha comportamentos involuntários para despertar esse tipo de cliente. Seu subconsciente é muito poderoso nisso, de uma forma que a nossa mente racional não consegue nem chegar perto. Então por que não começar a usar isso, né? Poxa, incrível. O cliente ele sabe respeitar esse monte de coisas e por isso a gente tem uma relação muito boa, né? Outra coisa que deveria ser um padrão e que muitas vezes não é que cliente, gente, tem muita gente no Brasil hoje que estava rezando para ter um único cliente. E às vezes você tem, e ao invés de ser grato ou grata por ele, você está falando mal dele o tempo todo, reclamando dele o tempo todo. É quase um sacrilégio com as leis da natureza e do universo, essa falta de gratidão. Se você começar a treinar mesmo no seu dia a dia, ser grato, ser grata com esse cliente, você de novo vai começar a mudar coisas internas. Você vai começar a mudar o óculos que você vê o mundo. Você estava nutrindo um óculos que vê um cliente tóxico que só abusa de você, você vai começar a mudar. Muitas pessoas vêm me trazer relatos depois dizendo que isso é milagroso. Eu não acredito que parece um milagre, a pessoa está mudando, a pessoa está mudando. Nossa relação está ficando ótima, a gente parece amigos agora, né? Então, começa a mudar todas essas questões que eu já trouxe até agora, que você vai começar a perceber diferenças notáveis, né? Tá, mas como é que eu faço com aquele cliente que está sempre insatisfeito? Tudo que a gente faz, ele reclama, né? Nunca tá bom. Eu acho que você tem que começar a ter regras claras com ele, e em cima dessas regras claras, você pode atuar, né? Então, um exemplo de empresas que trabalham, por exemplo, uma agência, né? Você tem que ter combinado, por exemplo, quantas refações o cliente pode fazer. Então, vamos supor que você combinou 3, combinado não é caro, né? Então, como é que ele vai ficar insatisfeito? Ele tem essas 3 refações para acertar aquilo que ele quer. Isso vai começar a trazer uma tendência de que ele seja mais assertivo, né? Naquilo que ele quer. Tem uma coisa que eu percebo que é muito comum também, e essa ferramenta que eu vou trazer agora para você pode transformar a sua vida por completo. Eu percebo que 2 pessoas combinam uma entrega, por exemplo, e aquilo não ficou claro nem para A, nem para B. Se você colocar uma terceira pessoa, ela vai escutar e ela não vai conseguir entender o que foi combinado. Porque as pessoas combinam as entregas de uma forma muito subjetiva, muito solta, e aí você não vai conseguir ter algo assertivo para chegar para o seu cliente e falar, combinamos isso, estou entregando isso. Qual que é a ferramenta que vai transformar a sua vida? Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, criou essa ferramenta maravilhosa chamada SMART. Então, SMART é um acrônimo das letras SMART, e eu vou falar aqui traduzindo já para você, né, ele está no inglês, e esse S você vai ter que ver se aquilo que você combinou com ele é específico, né? É específico o que a gente está combinando aqui, né? Eu preciso que você faça um trabalho muito bonito para amanhã. Muito bonito é específico, né? Ele está com todo o direito dele de achar que é feio se vocês não combinarem o que é específico, né? Buscar referência, entender o que é bonito para essa pessoa. As pessoas, gente, tem vários pontos de vista diferentes. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Alguém gosta de algo muito colorido, o outro menos. Isso é dia a dia. Então, tem que ser específico. A próxima letra que vem na sequência é que tem que ser mensurável, né? Como é que a gente vai mensurar aqui
que aquilo que você me pediu está sendo entregue. Quando dá subjetivo, vai dar conflito, né? Então, às vezes você chega e fala para o cliente que você vai entregar para ele muitos trabalhos. Amanhã eu vou te entregar vários trabalhos e você vai ficar super feliz com eles. Muitos trabalhos não é mensurável. Às vezes você está considerando que 4 é uma entrega incrível e na expectativa deles são 8. E aí, como é que faz? Né? Então não combinar. Amanhã até as 18 horas você vai receber 4 trabalhos, seja lá o que for esse trabalho, né? Aí você vai adaptando aí para sua realidade. Mas são 4 trabalhos aí com você até as 18 horas. Se você entregar os 4, é mensurável. Foi o que a gente combinou, tá incrível, né? Outra coisa é que essa meta que você vai definir com o cliente tem que ser atingível. Não saia de um acordo com algo que você acha que não é possível atingir. Você tem que ir com um jeito, né, com todas aquelas técnicas que você já pegou aqui no começo do vídeo, trazer para ele como é que ele vai chegar naquilo. Tem que ser atingível. Então, se você acha que pode entregar 4, não combine que vai entregar 8. Vai ter uma tendência de conflito, ele vai perder confiança em você e daqui a pouco a relação está estremecida novamente, tá? É muito importante entender que essa entrega é relevante, que é a próxima letra. Às vezes, aquilo que você está acordando com o seu cliente nem é tão relevante para ele e você está colocando uma grande energia naquilo. Faça um trabalho que faz parte do seu trabalho de descobrir o que tem relevância realmente para o seu cliente. Ele é uma pessoa que ele é mais voltado para performance, ele é uma pessoa que ele é mais voltado para a parte estética, ele é uma pessoa que ele é mais voltado para volume ou para qualidade. O que é relevante para ele? Não tem certo, não tem errado, né? A gente está ali para atender os nossos clientes. Então, começa a olhar para isso. Tem relevância para ele? Você está entregando um trabalho com um design perfeito, às vezes ele não está olhando para isso, tá? E o T é de tempo mesmo, você tem que ter um tempo definido claro, como eu já disse aqui, amanhã até as 18 horas está com você. Se você falar para ele amanhã à tarde, isso não é claro, 2 da tarde ele vai começar a buzinar, a mandar WhatsApp e esse monte de coisa, tá? Então, deixe a entrega smart, isso já vai eliminar um monte de problemas que você tem com esses seus clientes tóxicos. Outra coisa importante, eu percebo que hoje as pessoas, por facilidade, querem conversar muito por WhatsApp e e-mail. Parece que é mais fácil, né? Você manda uma mensagem ali e aí não tem que de repente marcar uma reunião, alguma coisa assim. Gente, não funciona. A nossa linguagem falada, com todas as nuances e tudo mais, ela já é super deficitária. São pouquíssimas as pessoas no mundo que têm uma grande habilidade de comunicação. E você achar que conversando vai ser fácil, não vai. Você vai ter que sempre treinar essa sua habilidade de comunicação. Por mensagem de texto de WhatsApp, aí você tá de brincadeira, né? A coisa tende a não acontecer. Sabe o que é mais estranho nisso tudo? Essa conversa por WhatsApp, ela não vai ser mais rápida, ela vai ser mais lenta. Ela vai trazer muito mais erro, menos clareza, tende a não funcionar. Nossa linguagem escrita ela é muito deficitária, né? Alguns pouquíssimos mestres da palavra conseguem escrever de uma forma clara. Então, às vezes você está com pressa, e aí por estar com pressa você vai usar esse meio que é o meio menos assertivo. Sendo que não. Se você está com pressa, é aí que você tem que fazer bem feito, porque você não pode errar. Você não pode fazer de uma forma confusa. Então uma coisa que come tempo do seu dia é confusão, falta de clareza, percebe? Então você precisa começar a criar o hábito de repente fazer uma reunião, gente, de 5, 10 minutos. Uma conversa ali onde vocês vão trocar em tempo real, não aquela coisa de manda áudio, aí a pessoa responde seu áudio dali 15 minutos, e aí você responde dali meia hora, zero efetivo, né? Abre uma reunião, faz uma ligação de vídeo de WhatsApp, conversa com a pessoa e se alinha com ela. Deixa o smart ali do seu lado e vai pontuando cada um desses pontos que eu trouxe para você, para deixar essa relação com vocês cada vez mais smart. Bom, gente, esse foi a parte 1 desse vídeo sobre como lidar com clientes tóxicos. Esse é um assunto que
machuca muitas pessoas, as pessoas realmente sofrem muito com isso. Algumas pessoas estão destruindo a sua própria saúde, outras pessoas estão destruindo a sua família, seus relacionamentos por causa disso, pessoas desistindo de empregos que eram importantes para elas, seja pela questão financeira ou pela questão de que você tinha uma ideia de construir uma carreira nessa empresa, né? E às vezes entra um cliente ali e joga tudo por água abaixo, e isso não precisa acontecer. Você tem condição sim de, com técnicas simples, resolver 99% das questões. Vai ser um caso ou outro mais raro, de uma coisa muito abusiva, muito direta, e aí é um caso diferente, como eu já disse aqui no vídeo, tá? Decidi fazer esse vídeo em 2 partes, porque tem muita coisa legal ainda pra gente conversar, então eu volto pra gente ir um pouco mais a fundo nesse tema, para que você, de uma vez por todas, não tenha mais problemas com clientes tóxicos na sua vida.